Tristeza é um nome, Jesus está acima disso. Solidão é um nome, Jesus está acima disso. Aleluias. O Senhor é bom. Aleluias. Aleluias. Boa noite. Noite. Boa noite. Aí, uai. Muito obrigado. Essa cara lisa. Vocês estão bom? Bom mesmo? Bom e bonito? Amém. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu amo a Bíblia. E chegou o momento de abrirmos a Bíblia. E eu vou confessar para vocês que quando eu me converti, não tem muito tempo, porque eu sou jovem, eu me converti com 21 anos de idade. E quando eu me converti, eu ouvia pastores e as pessoas fazendo essa declaração: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. E eu, como cético que eu era antes, eu falei assim, gente, é um livro, né? Eu amo minha mãe, tipo assim, amo a Bíblia. Mas à medida que a gente vai conhecendo Jesus e a própria Bíblia diz que graça e paz são multiplicadas ao conhecer a palavra, conhecer a Jesus. Que, gente? Eu amo a Bíblia. E eu, como sou eu? Eu falando? Mas que isso, gente? Só na Malta que tem esses defeitos. Efeito especial? Aí eu, hein? E aí a gente vai conhecendo Jesus, a gente vai conhecendo a palavra. E esses dias eu estava pensando nisso. Que eu amo a Bíblia. Agora eu posso dizer. Porque eu entendi que a Bíblia é Deus falando comigo. Eu amo conversar com a Márcia, minha esposa. Eu amo conversar com ela. Eu amo conversar com meus amigos. E quando a gente para para pensar que a Bíblia é Deus falando conosco, é Deus tendo uma conversa com a gente. Eu amo a Bíblia. A Bíblia tem vida para a gente. A Bíblia não são só letras, mas existe algo por trás das letras. Amém? Então, você que trouxe, abre sua Bíblia em João. Vamos começar a tratar de algumas coisas que o Pai tem para nós. E muito feliz de estar aqui entre vocês. Prova que eu sou jovem ainda. Porque a própria Bíblia diz que, jovens, vos chamei porque sois fortes. Sabe, a força da igreja está nos jovens da igreja. A força da igreja está nos jovens. Porque, eu não sei, eu mensuro força de jovem não só pela força física, o vigor físico, também. Mas quando eu era jovem, o jovem tem algo que, depois de uma idade, a gente não tem tanta, ou se preserva a não ter, que é disposição. Eu era o tipo do cara que na escola ficava assim, duvido que você sobe na mesa ali. Fala duvida comigo não. Eu subia. Pra quê? Pra nada. Porque jovem tem disposição. Eu duvido que você grita na janela da professora lá. Gritava. Jovem tem disposição. Mas a gente aprende pela palavra que existe a forma certa de usar essa disposição. Vocês são jovens fortes. Vocês têm disposição. Vocês têm algo dentro de vocês que move vocês para fazer coisas que vocês não têm ideia. A presença em nós nos dá uma disposição ainda maior do que a nossa física ou a nossa mental tem. Amém? Então vamos, essa não é a palavra não. É João 1:12. Quem abriu aí, diga.
diga assim, eu sou jovem, quem não achou, faça eu também. Aleluia. Livro de João, capítulo 1, o verso 12 diz assim: No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder, repita assim, poder, de serem feitos filhos de Deus. Amém. A palavra diz que quem crê, quem recebe Jesus, quem entende o sacrifício, entende o que ele fez, agora tem um poder de ser chamado filho. Pensa que é o poder de ser feito filho. E quando a gente olha para essa palavra poder, né, a gente sabe que no Ministério Verbo da Vida, você vai ver em muitas e muitas pregações que a gente vai escutar assim, no original, no grego, ou no original no hebraico, porque primeiro que a unção que respalda, que está por cima desse ministério é de ensino. Mas, quando a gente vai na etimologia da palavra, ou seja, na origem da palavra, você te dá uma maior clareza, uma maior compreensão do que está querendo dizer aquilo. A palavra no original que para usar para poder é a palavra grega que é exousia. E eu imaginava que essa palavra poder era igual a mesma palavra usada para poder em outros textos, principalmente no texto de Atos, que é dunamis. Mas não. Já chamou atenção. Então, é algo diferente do que só poder. Sabe, poder, como a palavra dunamis que é para explosão, como uma dinamite. E essa palavra exousia tem algumas definições que faz a gente entender bem o que é ser feito filho de Deus. Primeiro, ela é usada para poder de escolha. É uma palavra usada para a definição de poder de escolha. E logo quando eu li isso, eu lembrei que Cristo nos fez livres. Amém? A gente é livre. A gente é livre. A Rosa acabou de cantar aqui e falou, a gente é livre. É porque a Rosa falou, não, ela está certa, porque a palavra diz que nós somos livres. E a palavra diz que quando a gente é livre, né, Deus nos fez livre, Deus nos tirou do império das trevas, você agora não é mais dominado, porque só é dominado por alguém ou alguma coisa escravo. Se ele te fez livre, você não é mais debaixo do domínio de nada. No nosso caso, antes de conhecer e de aceitar Jesus e confessá-lo como Senhor, nós éramos escravos do pecado, escravos de Satanás mesmo. Ele tinha o domínio sobre nós. Só que ser filho de Deus, ser chamado, ser feito filho de Deus, te liberta e agora você tem um poder de escolha. Você sabia disso? Porque enquanto você é escravo do pecado, a única escolha que você tem é pecar. Porque você está debaixo do domínio disso. Agora, quando eu penso na graça de Deus, é aquilo que Jesus fez, é tão interessante. Porque ele não só te fez livre do pecado, mas ele te dá um poder de escolha. Por isso que a palavra diz que nos tirou de um império e nos trouxe para um reino. Debaixo de um império, a gente quando vai estudar história, os impérios chegavam, quando eles tomavam alguma região, tomavam algum lugar, era imposto a forma de viver, a cultura daquele império que chega. Ou seja, no caso de Roma, quando Roma era um império, Roma chega e começa a dominar tudo. Pensa que lá na Turquia, Roma mandava. Na África, no norte da África, Roma mandava. E aí, imagina, chegam os romanos lá no Marrocos. Assim, agora vai ser desse jeito. Quem manda é a gente. Vive assim,
isso pode, isso não pode, e vocês ainda têm que pagar tributo para a gente. E eles não poderiam dizer nada. Por quê? Eles estavam sob um domínio de um império. Então, quando a palavra diz isso, que nos tirou do império das trevas, você estava subjugado, você não tinha escolha a não ser pecar. Porque você estava morto espiritualmente. Quem está morto, quem está desconectado com Deus, não tem escolha. Mas Jesus te restaura um poder de escolha. Jesus é tão cavalheiro, a graça dele é tão absurda, que ele te dá o poder de escolha. Ele te libertou, mas ele te diz, você tem escolha até de pecar. Antes você só tinha essa escolha, você só podia pecar, porque essa era a sua condição. E agora, pessoal, a própria palavra diz isso, que Deus vai dizer assim, ó, ponho diante de ti vida e morte. Só que dá uma dica, escolhe a vida. Mostrando que você agora é capaz de escolher. Escolhe a vida. Foi te dado um poder de escolha. Escolhe a vida. A outra definição para essa palavra, na verdade, as outras duas que eu quero abordar aqui, é possuir ou exercer. Poder de ser filho é você possuir ou exercer. Mas exercer o quê? Em algumas outras versões da Bíblia, vai dizer que nesse versículo 12, vai dizer que ao invés da palavra poder, foi te dado o direito de ser feito filho de Deus. Por isso que essa definição vai trazer para possuir ou exercer. Você tem um direito, você agora tem um direito que você possui ou exerce a filiação que ele te deu. Eu, mais uma vez, vou falar que quando eu era jovem, porque muitas experiências quando jovem. Quando eu era jovem, vou contar um pouco, assim, rapidamente, só do meu testemunho. Eu cresci num lar católico. Como a maioria dos católicos no Brasil, não praticante. Apesar de ter feito crisma, eucaristia, tudo que tinha que ter feito, mas era um católico não praticante. Por volta dos 15 anos, por não entender, por não me ser ensinado a palavra da forma correta, por não saber quem era Deus, eu queria saber, obviamente, de igreja, me tornei ateu. E eu declarava com essa boquinha que a terra há de comer, não há de comer, que eu Jesus vai voltar me buscar, não vou chegar a morrer. Nós somos dessa geração, nós não vamos ver a terra. Essa boquinha que há de ser glorificada por um corpo novo quando Jesus voltar. Eu dizia, não existe, gente. Não existe. Esse negócio de Deus não existe. Eu era essa pessoa, eu falava, não existe. E tinha debates calorosos sobre o que a ciência afirmava sobre criação do universo, criação da Terra. Eu era esse gajo. Que assim, você quer falar de Deus? Então vamos lá. Você quer falar de Deus? Vamos lá. Vamos lá então. E vinha com todas as teorias. Agora, é interessante que para ser ateu, só abrir um parênteses aqui, você tem que exercer muito mais fé do que para ser crente. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil eu entender o que a Bíblia diz, que alguém, uma pessoa, Deus, formou, pensou nas coisas, fez as coisas por obra da mão dele, por poder da palavra que saiu da boca dele. É muito mais fácil entender isso do que teve uma explosão e tudo se fez. Você já viu um caminhão de farinha, um caminhão de leite, um bate no outro, dá uma explosão, um bolo gigante? Não tem jeito. Isso é o quê? Resumindo, de forma mais miúda, a teoria do Big Bang é isso. Explodiu e deu um negócio. É muito mais fé crer nisso do que crer em Deus. É muito mais difícil isso acontecer. A gente sabe por físicos,
por matemáticos, a ciência comprova que do jeito que o universo funciona, para poder existir, tem que ter alguém fazendo a manutenção. Vocês sabiam que a nossa gravidade, tem nada a ver, a gravidade nossa na Terra, mas não só na Terra, existe a gravidade no universo. Se a gravidade fosse 0,3 de força maior, para cima ou para baixo, nada existia? Nada existia. Se ela é 0,3, é uma questão, tipo assim, na questão da gravidade, é um vento forte que você não vai sentir. Mas isso no universo destruiria tudo. Isso prova que só pode ter alguém fazendo a manutenção desse negócio. E aí eu era o cara da ciência. Não. Não acreditava. Mas, um dia, eu me deixei entender o que é esse Deus. Eu me permiti ouvir dele e falei assim, vamos ver então, qual que é. E o dia que eu entendi sobre justiça de Deus, eu fiquei mais louco. Eu já era crente. Mas quando o dia que eu entendi sobre justiça de Deus, eu fiquei mais apaixonado. Por exemplo, Mateus, né? Traz uma cadeira para mim, Mateus. Uma cadeira. Pega essa cadeira aí. Traz a minha, por exemplo. Traz aqui, fazendo favor. Obrigado. Coloca aqui, fazendo favor. Você vai me ajudar. Eu não sabia não, mas você vai me ajudar. Vem cá. Senta aqui. Pode sentar. Senta aí, por favor. Um dia, nós estávamos aonde? No Império das Trevas. Das Trevas. Nós estávamos condenados. A palavra diz isso. Nós estávamos o quê? Condenados. Isso quer dizer que nós estávamos sentados num banco de réu e existia um julgamento a nosso respeito. Nesse banco de réu, a humanidade estava sentada. E diante de Deus, Satanás chegar e falar assim, aqui ó, o trem peca demais. Vou trazer a lista aqui, ó. Aí, isso aqui é o que ele faz, ó. Mente, fala mal do irmão, e não sei o que, e tal. Desvia, faz o que, né? Todo o erro que você pensar. A humanidade estava nesse banco de réu. A humanidade estava nisso. E a gente sabe num julgamento que contra fatos não há argumento. Diante de provas cabais, é certo que seria a sentença para ele. Errou. Mas o que ele vai poder fazer para poder pagar? O salário do pecado é a morte para esse homem. Então, Satanás apresenta o réu para Deus e fala assim, ó, a vida dele me pertence. Não só nessa terra, mas na eternidade. Por causa de quê? Porque não é justo. A palavra diz que não tinha como ninguém cumprir a lei. O que era isso? Trocando em miúdos. Não tinha como alguém viver sem pecar. Em algum momento da vida, o ser humano ia pecar. E aí, eu estava só esperando a hora. Não tem jeito não. Vem comigo. Satanás, né? Como diz uma moda de viola na minha terra, quem não for filho de Deus está na unha do capeta. Só restava para a humanidade isso. Está na unha do capeta. Por quê? Diante desse homem, Deus, diante daquilo que Deus estabeleceu na palavra dele esse nojento ele tem razão. Nesse caso ele tem razão, porque a humanidade não tem jeito. Por ela, não tem jeito. Mas aí, entendendo a justiça de Deus, agora, na plenitude dos tempos, a palavra diz que Jesus vem. Jesus vem, vive sem pecado, cumpre toda a palavra, tudo que estava escrito sobre ele. Jesus vem, morre e morte de cruz. E a palavra vai dizer lá no Velho Testamento que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
por causa disso, por causa dessa palavra, que Jesus, ao morrer, se desconecta de Deus. É por causa dessa sentença de que é maldito todo homem que for pendurado no madeiro, é que a dívida da humanidade recai sobre Jesus. Jesus morre, mas Jesus ressuscita. E após ressuscitar, a palavra diz que aquele que desceu também é o mesmo que subiu e trouxe contigo cativo o cativeiro. Está falando da gente. Trouxe cativo o cativeiro. Tem hora que parece um trava-língua, né? 3 tigres de trigo. Cativo, cativeiro. O que é isso? O cativo, ele trouxe cativo. Ele trouxe cativo. Ele trouxe aqui, ó. Tá comigo. O cativeiro. Quem era o cativeiro? Era a gente. Nós estávamos presos no império. E agora, não. Eu tenho direito sobre ele. Me dá. E aí, Jesus fala assim, não, eles não vão, não. Não, mas alguém precisa ir. E Jesus vai falar, então tá bom. Eu vou. É a sentença? É o quê? É morte? Eu carrego. Jesus se coloca no madeiro. Eu levo, não tem problema não. Eu vim aqui nessa terra para isso. O meu propósito é esse. Eu vim cumprir isso. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para morrer por nós. Porque nós, a humanidade, não podia, no lugar de réu, pagar uma dívida. Jesus vem, não, eu vou pagar. Pode deixar comigo. Eu vou bancar esse negócio aí. Pode deixar. E aí é interessante que a mesma palavra diz que em 2 Coríntios 5, 21, vai dizer o quê? Vai dizer o quê, gente? Vou falar com você. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é isso? Aquele que não conheceu o pecado. Eu fiquei 2 anos com esse cabelo crescendo na barba para chegar nesse dia da pregação. Pra vocês entenderem o que eu estou falando. Aquele que não conheceu o pecado. Jesus. Deus o fez pecado por nós. Para que nele, Jesus, nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Filho. Isso quer dizer? Jesus não só se identifica com a humanidade, assim, eu tenho que salvar esse povo. Como que ele faz? A palavra diz que ele não usurpou ser Deus, mas abriu mão de sua divindade para vir como um homem e cumprir toda a palavra e obedecer e morrer em morte de cruz. Ou seja, existia um lugar onde Jesus estava sentado, à destra do Pai. Ele saiu da destra do Pai, veio ocupar nosso espaço. Mas o que ele faz? Efésios vai dizer que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Justiça de Deus. É isso. Tinha uma conta para pagar, não dava conta de pagar, não tinha dinheiro para pagar a conta. Alguém vai lá, paga sua conta. Aí alguém te contou que alguém pagou sua conta. Quando alguém prega Jesus para você e você aceita Jesus, é isso. Ou pagaram sua conta lá, doido. Pagaram. Sério? Não, é impossível. Muito obrigado. Você é um fenômeno. Vai lá. Pensa só, na minha terra, lá em Belzonte, você passa no centro da cidade, fica assim, cartão Marisa, moço, cartão, senhor, faz cartão, e você fica naquela coisa, né? Você não pode andar, porque você quer fazer cartão. C&A, Marisa, Pernambucano, todo mundo quer te dar um cartão. Cartão, senhor, cartão, senhor. Aí, um dia, você foi lá e falou assim, vamos fazer o cartão então. Aí a menina fala assim, nunca já cheguei nessa parte. Não, mentira. Assim, vamos fazer. E te faz um cartão. Aí você fica, tô com tempo mesmo, tô na hora de almoço, faz esse trem aí. Aí ela fala assim, senhor, foi aprovado seu cartão. Eu disse, ué? Aí te dá um cartão. Aí o cartão desse gajo tem 1.000 euros de crédito. Aí você fica aqui, trem. Oh, gente, o que eu faço com isso? E sai. Que cartão sai igual uma katana. Onde passa, corta.
E sai comprando, só comprando. Só que você não tem educação financeira. Você não aprendeu como é que mexe com dinheiro. Ninguém te ensinou a mexer com dinheiro. Você foi e gastou 1.200 euros, porque cartão é isso. Ele passa até mais do que seu crédito em hora. Só que você ganha 700. Não deu certo não. Porque no mês que vem a fatura vai chegar a quanto? 1.200. Você tem quanto? 700. Mas você tem que pagar outras coisas. E é a hora que explode tudo. E aí você faz o seguinte, gente. Como é que eu faço agora? O cartão tem uma cilada de Satanás que chama mínimo. No Brasil, você vai pagar o mínimo do cartão. Pelo menos não suja meu nome, não perco o cartão e vou pagando. Aí todo mês você paga. A fatura é 1.200. Não, mas você pode pagar 100. Eu vou pagar 100, né? Me sobra dinheiro para cachorro quente. E aí você vai. Mês que vem a fatura é 1.400. E você paga só o 100 de mínimo. Mês que vem a fatura é 1.700. Você paga 100 de mínimo. Porque o quê? Juros e juros. E cartão é a cilada de Satanás. E juros. E tu paga mínimo todo mês. Tu paga mínimo todo mês. Mas sua dívida está lá. E sua dívida está o quê? Está crescendo. E chega uma hora que você fala assim, cara, não tem jeito, velho. Não tem jeito. Como é que eu pago esse negócio? Não tem jeito. Aí, uma pessoa que te conheço, né? Porque o cartão é do Dudu. Eu conheço o Dudu é my brother, my friend. E aí, eu tenho dinheiro, aleluia, eu sou próspero. Assim, vou pagar a conta do Dudu, velho. Aí chego lá na loja. Eduardo Barbosa, dá conta desse menino aí, é quanto? É 3.000 euros já que tá. 3.000? É. Mas ele tá pagando, não? Todo mês você paga 100. Tá pagando só o mínimo. Paga esse trem pra lá. Vou e pago 3.000 pro Dudu. Paguei 3.000 pro Dudu. E não avisei pro Dudu. Esqueci de mandar uma mensagem no WhatsApp pra ele, pra falar que tava pago. Não falei. E aí o Dudu, até o dia que eu vou encontrar com ele para explicar para ele que eu já paguei a conta dele, passaram-se uma semana. E nesse meio tempo, a Emily sabia que eu tinha pago a conta dele. Mas também não falou com ele. Esqueceu. Fora ministerial, muita coisa e tal, isso aqui. Reunião da malta, resumo e tal. Muita coisa para fazer, coitado. Esqueceu de falar para ele. E o Dudu, durante essa semana toda, todo lugar que passava, alguém fala assim, Dudu, compra um negócio aqui, compra um teclado novo pra você, tá baratinho. Aí fala assim, não, velho, não posso não, tô endividado. Aí o Dudu entra no lugar, vamos comigo ali, vamos lanchar. O Dudu, não vou não, velho. Vou não, porque não vai dar pra eu ir não. Só que na verdade, tá endividado. Que a dívida causa o quê? Vergonha na gente. E o Dudu, não. Aí o Dudu deixa de lanchar, porque na cabeça dele tá endividado. Não compra o teclado que ele queria, porque na cabeça dele tá endividado. Aí um dia, final de semana, vai passear no shopping com Emily. E aí fala assim, não, queria tanto que é tênis ali, mas tô todo endividado. Ela, menino, Dudu, seu doido. Você não tem dívida mais não. Por quê? O Bruno pagou sua conta. Aí ele fala assim, sério? Agora ele vai respirar. Agora ele vai ser daquele estágio de vergonha, né? Quem deve é ruim. A humanidade era o cara do cartão de crédito. Lá atrás, nos tempos antigos, o mínimo pago era o sacrifício que o povo exercia todo ano, só para poder dar uma placada na dívida, sabe? Todo ano, o povo de Israel oferecia sacrifício pelo pecado e era isso, é tipo empurrando o pecado com a barriga, vai jogando para frente, né? Não tô todo ruim, que meu nome não está sujo, mas também não estou em dia. Mas um dia Jesus vem e paga a conta. E a gente tem que contar para esse povo aí fora que o nome dele está limpo. A nossa função
de filho, de quem está exercendo o direito de filho, é agora espalhar essa notícia que você não tem mais conta para pagar, que você já foi salvo dessa dívida. Não precisa ficar mais com vergonha. Ah, mas como que é isso? Jesus já pagou. Jesus trocou de lugar contigo. Agora a gente tem que contar isso pro povo. E direito, possuir ou exercer direito, nesse versículo é isso. Se eu agora tenho o direito, se está estabelecido para mim que é meu, meu filho, é meu. É meu. O que Jesus fez para a gente, nos deu esse poder, esse direito de sermos filhos, é para você exercer isso na sua vida. Existe uma vida a ser vivida para quem tem direito de ser filho de Deus. Quem está no mundo, quem está no império das trevas, como eu já disse, vive conforme a banda toca no império. E é o que é? É pecado, é pecado e é pecado. A banda do império vai tocar isso. É pecado, é pecado, é pecado. E o povo está nesse ritmo. Mas nós fomos transportados desse império das trevas e agora estamos no reino do Filho de amor. Existe um outro ritmo de vida para a gente. Existe vida de fato para a gente. A palavra vai dizer que para a liberdade que Ele nos libertou. Lembra? Quando você é escravo, você não tem escolha. Para a liberdade que Cristo te libertou. Coloca diante de ti vida e morte. Escolhe vida. Uma vez que você conhece Jesus, conhece esse amor, conhece essa justiça de Deus, não tem como você mais dizer assim, mas eu não consigo me livrar desse pecado. Olha para Jesus, viveu uma vida, mais de 30 anos nessa terra, sem fazer o quê? Sem pecar. Por isso que a Bíblia diz que nosso modelo é Ele. Por quê? Porque Ele andou aqui como um homem. E como homem, Ele escolheu fazer o que era certo. Ele escolheu ter uma vida que agradasse ao Pai. Ele escolheu exercer esse poder de ser filho. Por isso que os fariseus ficavam loucos. Toda vez que ele fala assim, eu sou filho de Deus. Eles falam assim, matar esse homem, tá achando que ele é aqui, filho de Deus? Porque eles tinham essa consciência de que eles não poderiam ser chamados, porque não havia como a forma deles serem feitos filhos de Deus. No verso 11 vai dizer isso, em 1 João, que primeiro capítulo de João, não é 1 João, primeiro capítulo de João, que ele veio para os seus. Os seus é quem? O judeu. E o judeu o quê? Não recebeu. Não recebeu. Não viu, não perceberam que ele era o Filho de Deus. Que ele estava aqui para poder libertar a humanidade desse lugar e transportar para o lugar nas regiões celestiais. Outra definição para essa palavra é privilégio. A todos que creram e o receberam, eles tiveram o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Em algum tempo da minha vida, quando eu era jovem, eu olhava para crente e assim, povo chato. Que povinho chato. Sai na igreja? Na igreja todo dia? Que trem chato. Mas eu zombava daqueles que estavam exercendo o privilégio que é ser filho de Deus. Eu zombava dele. Eu era tão... gente, o povo ia pregar. O povo pregava na porta da casa da gente. E chegava lá. Conhece Jesus? Não! Fazia de jeito com o povo, velho. Quando eu via que era gente mais nova, assim, você acredita? Nossa, velho. O povo veio com medo. Fazia de...
Fazia de conta que estava endemoniado. Nossa, zombava do povo. Zombava. É por isso que Deus me pegou na curva. Porque eu era intenso no mundo. Eu era o cara que, tipo assim, parava ônibus, autocarro, estamos em Portugal. Eu parava o autocarro, quando abria a porta para colocar o pé, amarrar o sapato e voltar para trás. Eu era esse cara. Acredita? Eu já falei que eu era o cara que no show de rock eu tava no meio da rodinha. A poeira subindo do chute para lá para cá, eu tava lá naquele meio. O que eu entendia como verdade, eu vivia aquilo intensamente. Mas agora eu sei o que é a verdade. Eu não posso ser menos intenso do que eu era no mundo. Antes eu era morto e era doido. Que seja doido agora para Jesus. Quando nós vivemos essa vida de filho, nós abrimos mão da nossa reputação. E é engraçado que eu vejo muita gente que eu conhecia antes de ser crente e era que nem eu. Aí fica crente, não pode fazer isso não, que isso, que isso. Aí você conta a piada, aí o cara, não pode rir não, que isso, que isso. Você tem vida, não sei não? A gente tem a vida verdadeira. Ah, não posso, não, porque, nossa, porque sou pastor, porque... Que reputação que você tem? A vida que você vive nem é sua. Você pode escolher ter reputação? Essa palavra diz que se morremos para nós agora vivemos para Ele, a vida que você tem é dele. Então você tem que viver como Ele quer que você viva. Meu Deus do céu. Deus não é ladrão de personalidade. Se você era uma pessoa intensa antes, você vai ser intenso, só que agora na palavra. Não entendo, não é... Tem os limites, né? Tem gente que pula do palco, assim, já tenta. Mas se não é pecado, seja intenso. Esse pulo do palco do Marcelo no JPN, tem certeza que um monte de gente que está vendo nos stories e nos reels do Instagram, eles estão vendo isso, e um monte de gente que não é crente fala assim, ué. E aí começa, o que acontece? Existe vida após a conversão. Lógico que existe. Nós temos a vida eterna, amém? E a sua vida eterna começa no dia que você aceita Cristo. Não é no dia que você morrer, não. Começou a vida eterna, nós falamos assim, Jesus, eu quero. Nossa, eu quero demais. É para mim. Eu quero. Me dá esse trem. Me dá. Eu quero. Sua vida eterna começa ali. Porque você estava morto eternamente. Nós temos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus. Existe um lugar de onde Cristo nos tirou e que Satanás quer que a gente volte para esse lugar, às vezes. Porque o nojento é mentiroso. Existe uma sentença sobre Satanás e ele sabe disso. E diante disso, o que ele faz? Já deu ruim para mim. Eu tenho que arrastar um mulão comigo. Tenho que arrastar o máximo que eu puder comigo. Se é para dar ruim, que dá ruim para mais gente, não é só para mim não. A cabeça de Satanás é isso. E aí, para a gente, que agora é filho, que tem esse poder, que tem esse direito, que tem esse privilégio de ser filho, Satanás vai querer te colocar no lugar de onde Deus te tirou. Sabe? Satanás vai virar para você e falar assim, não vai dar certo não. Nem tamanho você tem? Não vai. Não vai para frente. Não, sua vida é ficar chorando o resto da vida. Esse lugar, Cristo já te tirou. Desse lugar,
Cristo te tirou. E esse lugar Ele ocupou. Ele ocupou. Porque senão a Julinha não vai ficar nesse lugar, não. Ele ocupou. Existem lugares que Satanás quer te lembrar de onde Deus te tirou. Quando ele tentar te lembrar disso, lembra ele. Lembra ele. Ele diz assim, ó, não sei nem qual versículo que está. E não tem problema. Você sabe o endereço do versículo. Mas só lembra assim, ó, eu tenho o direito e o privilégio de ser filho de Deus. Para falar a palavra, você tem que pelo menos saber dela. Eu não sei o quanto de palavras você conhece. E não estou aqui para julgar ninguém. Mesmo. Mas se você sair daqui essa noite, sabendo, não precisa nem falar que é João 1,12, não. Mas sabendo que você escolheu Jesus, recebeu Ele, e agora você tem o privilégio, o direito e o poder de ser filho de Deus. Quando vier Satanás, fala assim, mas você faz uns trem aí, estranho, né? De vez em quando. Sabe a conta que eu paguei do Dudu? 3.000 euros? Eu virei para a loja e falei assim, paguei, mas vou fazer o seguinte, vou deixar um cheque em branco aqui, porque esse menino, ele não sabe gastar. Ele vai aprender ainda educação financeira. Então, até o dia que ele aprender e tenha plena conhecimento e convicção de como se gasta o dinheiro de forma correta, eu vou deixar um cheque em branco. Então, tudo que ele gastar, coloca na minha conta. A palavra diz que Jesus, nós temos diante do Pai um advogado. Quando Satanás chegar, falar assim, mas aqui, ó, é filho, tá, ele falou que é filho, porque ele é nojento, falou que é filho, vai na igreja, né, a vozinha de Satanás, vai na igreja, não sei o quê, mas de vez em quando faz coisa errada. Jesus vai falar assim, pai, aqui, ó, ele mostra só o buraco na mão, aqui, ó, tá pago já. Tá pago da onde que eu tirei, mas se ele errar daqui para frente, tá pago também. Tá tudo certo. Ele vai arrepender. Arrepende e volta. Simples assim. Se Satanás virar para você, querer dar acusação, querer falar cheio de leres no seu ouvido, você levanta com ousadia. Assim, você sabe com quem está falando? Sabe? Olha no olho, você sabe com quem está falando? Sou filho, filha. Sou filho. Ué, você fala comigo. Nós temos o direito, o poder e o privilégio de sermos filhos de Deus. E a gente nem escolheu isso. Quando nós nascemos, isso já tinha acontecido. Cristo já tinha morrido. E porque contaram isso para nós, agora a gente só o quê? A vida agora é festa, alegria. Agora, meu Deus do céu, vamos viver do melhor jeito possível para Deus. Porque agora a gente tem educação financeira. A gente tem onde aprender. Como é que gasta, como é que não gasta, o que faz, o que pode, o que não pode. Está aqui. A Bíblia e tudo que está escrito aqui é tudo aquilo que Deus disse para nós. É Ele falando. Se Ele falou que resgatou a gente do pecado, é verdade. O problema é que, para exercer fé, às vezes a gente se fundamenta e se baseia nas nossas experiências de relacionamento aqui. Por exemplo, se eu vir para você e falar assim, sábado, vamos assistir lá no cinema Doutor Estranho, fechou? Fechou, vai. O Dudu vai empregar fé naquilo que eu disse, até no sábado, porque eu marquei com ele. Aí chega no sábado, eu não vou.
A segunda vez que eu chamar, velho, deu que dia? Não, mas aqui, quinta-feira nós vamos. Aí, Por quê? Ele não vai mais exercer fé naquilo que eu disse, porque eu furei com ele uma vez. E a gente se relaciona assim. Tem hora que o povo fura com a gente. Tem hora que o povo fala mentira pra você. Tem hora que é a gente que engana os outros. A gente tá aí, crescendo. Por isso que às vezes é difícil confiar nas pessoas. Ou se provar que você é confiável. Mas você sabia que tudo que Deus diz, você pode colocar fé naquilo? Ele nunca deixou de cumprir nada. Eu furo com os outros, eu marco e não vou. Às vezes acontece alguma coisa. E às vezes nem é porque é mentira, que eu estou falando mentira não, porque aconteceu alguma coisa. Mas se Deus disse, meu amigo, descansa. Descansa. E aí fica sabendo o que Deus disse. Palavra. Está aqui. Então, essa semana, aplicação prática para essa palavra. Exerça o poder, o direito e o privilégio de ser filho de Deus. Amém? Vamos orar para falar que acabou? Não fala assim, acabou, gente. Vamos orar. Durante essa semana nós possamos praticar, aplicar isso. Que nós somos filhos de Deus. Para quem fez Jesus como Senhor, pode dizer isso. Para quem fez Jesus, para quem entendeu aquilo que Jesus fez, que trocou de lugar com a gente, que arrancou a gente de um lugar de império, colocou agora no reino de amor, a gente pode exercer esse direito. Quem que não pode exercer esse direito? Quem não confessou Jesus. Quem não confessou Jesus não pode. Eu não conheço todo mundo aqui, eu conheço quase todo mundo, como se diz em Minas, quase todo mundo. Sei que a maioria é crente. Mas se tem alguém que nunca fez de Jesus seu Senhor, essa é a hora. Nossa, é a deixa. É a deixa. Se você não entendeu agora, meu filho, só com as duas testemunhas agora na tribulação que vai ficar pregando, mas aí é escatologia. É só para eles, porque se você não entendeu agora, meu Deus do céu. Mas eu venho na igreja. Bom demais. Venho na igreja é bom mesmo. Mas a Bíblia diz que você tem que crer no coração e falar com a boca. A condição de ter o direito, o poder e o privilégio de ser filho é essa. Creu no coração e falou com a boca. Creu no coração e falou o quê? Que Jesus veio, morreu por minha causa, mas ele ressuscitou para me dar uma vida diferente. Porque ele escolheu encontrar comigo na eternidade. Vocês têm noção do que é isso? A gente nem sabia desse rolê de eternidade. A gente nem sabia. Eu falo por mim. Eu nem sabia dessa história de eternidade. Que ia rolar esse negócio. E Deus já tinha escolhido viver comigo na eternidade. O sacrifício de Jesus é isso. Deus escolhendo você para Ele. Deus escolhendo te chamar de filho. Então, se você nunca falou, não, nunca orei, nunca falei que Jesus é o Senhor da minha vida, eu entendi esse negócio, mas eu nunca falei. Esse é o momento também. Mas eu vou na igreja um tanto de tempo. Mas se você não fez, meu filho, tem que fazer. Está escrito, tem que fazer, tem que fazer. É a noite de... Se você nunca fez essa oração de entrega, de falar assim, não, Jesus é o cara mesmo, bicho. Morreu por minha causa, tá doido? Eu não dou uma unha por causa do cabeça. Ele morreu por mim. É isso mesmo. Jesus nos fez filhos. Amém? Deus, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, porque nós vamos aplicar essa palavra. Nós vamos viver na prática essa palavra. Porque nós sabemos que nesse mundo tereis aflições. A palavra garante isso.
E se acontecer de alguma aflição tentar chegar na gente essa semana, nós iremos praticar falando que nós somos filhos. Que isso é um direito, um poder e um privilégio. Ele nos fez filhos. E como filhos que somos, nós sabemos do bom Pai que temos. Amém? Essa noite tem alguém aqui sentindo dor, passando mal, com enfermidade, diagnóstico médico, qualquer coisa.